CloudBot, Moltbot e agora OpenClaw. Ele chegou aí de voadora nos concorrentes e dizendo a IA que realmente faz as coisas, viu? O assistente pessoal que todos nós aqui desejamos ter na era das inteligências artificiais. É capaz de resolver praticamente tudo, tá? Sua caixa de e-mail, seus giros, suas mensagens no WhatsApp e ainda agendar aí aquele jantar romântico, lembrando você também da data especial que você tinha esquecido. Não é à toa que ele já foi aclamado aí como o Jarvis do Homem de Ferro. E tudo isso rodando localmente ou em VPS de baixo custo. Mas e aí, será que ele é isso tudo mesmo, viu? Será que um dev ali conseguiu desbancar as gigantes e as suas assistentes, como a Alexa, a Siri, o Copilot e até o ChatGPT? É sobre isso aí que nós vamos conversar hoje, trazendo aí muitas informações, dados e, obviamente, as nossas impressões do atualmente e agora definitivo OpenClaw. Então, pega aí o seu café e vamos analisar com a gente. Bom, se você estava hibernando aí nos últimos dias e não faz ideia do que nós estamos falando, a gente te explica aqui rapidinho o que é o tal do OpenClaw. A gente pode começar pelos nomes, né? Porque eu nunca vi um rebranding na velocidade da luz igual esse daí teve. Já é o terceiro nome em uma semana, menos até, né? O CloudBot, tudo bem, confundi aí com o Cloud, é a Anthropic já se manifestou. Chegou chegando e falou, então opa, esse aí não é meu. Depois o Moltbot, eu não sei porquê, deve ter dado algum problema também. E agora, ó, OpenClaw, tá? Mas, e para eles agora, pelo menos no tweet aqui, eles dizem que é o nome que veio para ficar e é definitivo. Olhando, navegando, documentação, os pacotes, tudo que tá envolto, eu acho que deu muito trabalho para conseguir renomear, tá? Não é, tá bom, dá para fazer replace em vários lugares, mas em outros dá trabalho, não, né? Assim mesmo, viu? Porque teve pasta, teve que renomear, teve arquivo para renomear. O código, tudo bem, né? Um replace já faz todo esse trabalho. Agora, domínio também, que teve que colocar... Registra domínio, muda domínio. Olha, deu trabalho, viu? E, por exemplo, um pouquinho antes de gravar o vídeo aqui, nós estávamos analisando ali alguns links e tinha um monte de link quebrado ali na documentação e no meio, a gente tá vendo ali o processo, eles estão mudando o pneu com o carro andando, né? Não? Repositório renomeado. Aqui a própria conta do Twitter, né? Se a gente vai, por exemplo, no repositório deles, agora é OpenClaw, e manteve, obviamente, aqui o número de estrelas. Então, na publicação, ele diz 100 mil estrelas aqui no GitHub, né? Mais, porque já tem 116 mil estrelas. E 2 milhões de visitantes em uma semana. Então, já está desatualizado esse tweet aqui, porque já bateu isso, ó, 116 e continua crescendo. Assim como os pull requests, os issues, né? Obviamente vai ter. Tudo cresce junto ali. E a gente vai falar da parte de segurança também, que é super importante. Inclusive, eu estou aqui, ó, nesse momento, instalando, e um dos avisos dele é sobre segurança. Lembrando, ó, que esse é um projeto de hobby, ainda está em beta, mas as pessoas não querem saber. Já está todo mundo aí colocando em produção, querendo ter o seu próprio Jarvis, tá? Então, é importante ler isso e saber que se você fizer, por exemplo, um prompt ruim, ele pode fazer coisas inseguras, né? E isso é tipo um RM-RF barra... Já viu o que acontece, Já né? viu, né? Enquanto a gente está aqui no vídeo, eu vou deixar ele aqui instalando, tá? Vou colocar ele instalando para a gente poder analisar depois com vocês aqui o painel deles. E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, se a gente for no Google Trends e se a gente ver, por exemplo, CloudBot, Moltbot e OpenClaw, você vai ver que a explosão de consultas é gigante. E agora, quando a gente está gravando, o OpenClaw já passou que o Moltbot. Então a tendência são esses nomes antigos serem esquecidos, tá? Então vamos nos acostumar aqui a usar o OpenClaw. E o que ele faz, a gente apela para a própria documentação dele. E esse é o grande diferencial dele. Ele roda diretamente na sua máquina ou num VPS, qualquer aplicativo de bate-papo. Então ele já tem ali uma conexão com Telegram, com WhatsApp, que são os que a gente mais utiliza aí no dia a dia. Memória persistente, então sai daquela ideia de você estar usando o assistente e saiu do navegador, aquilo já se perde ou até mesmo trocou de aba, então ele persiste ali com a memória. Controle do navegador. Você consegue acessar um navegador. Ele acessa o navegador da sua máquina, tá? E pelo Brave, por exemplo. Então você pode mandar ele fazer várias coisas no navegador. No navegador, assim como tem o acesso também à sua máquina, desde que você permita, né? Mas não é necessário muita configuração para ele permitir, não. E as skills e os plugins que também fazem muita diferença, que já tem muita gente implementando, até porque é bem simples de fazer também, né? E no caso, roda na sua máquina. Então é uma IA? Não, ele não é uma IA. Ele simplesmente conecta a uma IA já existente. Dá para eu botar um Olama aqui na minha máquina e rodar uma IA local e conectar
conectar com ele? Dá para fazer. Muita gente fazendo isso, inclusive, tá? Mas se você já tiver alguma contratada, como da Anthropic, a OpenAI, você pega uma chave de API, é como a gente fez aqui agora, para configurar, e aí a gente conversa como se fosse o ChatGPT. E qual é o diferencial? Ele vai ter localmente a memória persistente. Então, ele vai manter todo o contexto que você fizer numa conversa ali, local, para sempre. Então, isso faz com que, aos poucos, interagindo, ele seja realmente o seu agente pessoal de IA. Tá, mas tem muita ferramenta que já estava implementando agentes dessa forma. Qual o diferencial, então? Ele roda local, você tem ali uma conexão com uma API ou com algum LLM local. Agora, você consegue se conectar com ele via alguma aplicação de mensagem. Então, WhatsApp, Telegram, Discord, você pode... Ou ele mesmo tem também uma parte de aplicação. Então, por exemplo, você bota para ele rodar local na sua máquina, e aí você conecta ele a um WhatsApp, por exemplo. E aí você consegue conversar com ele. Então, com um número, você pode ter um número próprio para ele, que você pode configurar, ou o seu próprio número do WhatsApp. Então, você consegue trocar mensagens fora da sua rede, tá? E mandar ele fazer coisas. Então, enquanto ele estiver rodando na sua máquina ou no seu VPS, ele executa coisas para você na sua máquina, tá? Então, por isso que isso é tão incrível e tão perigoso ao mesmo tempo. Agora, como é que ele age proativamente? Através do Chrome, aquele agendamento de tarefas. Então, você pede para fazer alguma coisa, por exemplo, me lembra de comprar leite toda segunda-feira. Ele simplesmente vai lá, coloca um Chrome e te avisa isso. Dá até uma sensação de que é algo mais inteligente do que o que de fato é, não é não? Você poderia colocar isso numa agenda, sim, mas você pode mandar ele executar tarefas no computador. Se é um lembrete de alguma coisa, ele pode te mandar um WhatsApp, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp, ou próprio no Telegram, te avisando dessa tarefa, ou simplesmente executando. Então, se você fala assim, eu não quero que você compre leite toda segunda, eu quero que você vá num site e compre esse leite toda segunda. E aí ele pode fazer esse processo para você. E o OpenClaw, ele é compatível com um formato chamado Agent Skills. E é através dele que o agente aprende a usar as tools. Então, isso daí também faz diferença, porque rapidamente muitas pessoas contribuem através de um hub e você consegue adicionar novas skills. Eu quero que ele faça, sei lá, um PDF, eu quero que ele preencha um formulário, alguma coisa assim. Você já tem uma skill pronta para fazer esse tipo de coisa. Ou você pode criar a sua, ou você pode modificar uma já pronta. Então, ele tem ali uma lojinha de skills, tá? E não é tão difícil assim criar. Então, utilizando esse Agent Skills, fica tranquilo de fazer. Você pode fazer exatamente usando linguagem natural também, tá? E o formato dessas skills é justamente em Markdown. Então, eles têm uma aqui que processa PDF. Ele extrai textos e tabelas de arquivos PDF e preenche formulários e junta documentos. Então, você vê que o formato é bem tranquilo de se fazer. E no próprio repositório dele, quando você cria uma skill, você já tem aqui uma estrutura pronta de coisas que você pode rodar, de referências e de assets que você pode utilizar, e o próprio arquivo Markdown. Não esquecemos de falar aqui que o criador é o Peter Steinberger. Ele é fundador também de uma outra empresa chamada Nutrend, que é uma empresa de tecnologia focada em documentos digitais e automação de workflows. Então, ele já tem aí esse know-how técnico e vem trabalhando há algum tempo nessa ferramenta, embora ali na documentação a gente veja que ela ainda está em beta, né, na hora de fazer a instalação. Então, todo esse trabalho é fruto de um dev só, por isso que estremeceu muitas empresas. Porque quando a gente fala, por exemplo, de Alexa, Siri, tem muitas empresas que estão com dificuldades de colocar esses assistentes no ar, e um dev conseguiu criar uma solução open source. É claro que está em beta, tem muito problema de segurança, tá? Que a gente precisa colocar aqui, a gente vai falar sobre isso, mas já é um passo, tá? E dá para trabalhar, inclusive, com voz, tá? Se você quiser. E o hype da ferramenta foi tão grande que em outros países já teve até uma corrida para o Mac Mini, né? Que seria uma boa solução para se deixar isso rodando 24/7. Claro que aqui no Brasil, né, não rola isso porque o Mac Mini não é barato. Então, nos Estados Unidos andou esgotando em alguns lugares. Aqui eu acho que o mundo tem que ser diferente, né? E quando a gente vai implantar esse tipo de coisa, até por conta da segurança, quando a gente coloca na nossa máquina local e você dá a permissão para ele executar comandos dentro da sua máquina, isso tem um problema grave aí de segurança, obviamente. Porque quando você está executando de fora e você precisa, por exemplo, eu quero que dê acesso ao meu e-mail, a tudo que está no meu computador, o que vai acontecer? Tudo que você fizer de fora, no seu WhatsApp, por exemplo, que se comunica com ele, você consegue acesso a tudo.
tudo. Então, o ideal para que você proteja é ter uma camada de segurança. Então, se você for implantar mesmo localmente, utilize sempre Docker, porque aí tudo fica restrito ao container. Tá? Inclusive, para a gente implantar, a gente vai utilizar um dos nossos VPS da Hostinger. Tá? Ele já tem solução pronta para fazer essa implantação em um clique. Então, se você quer ter o seu OpenClaw aí, rapidamente, a gente aconselha a você ver um dos VPS aí da Hostinger, e isso com certeza vai. Quando você contrata o VPS, você pode vir aqui em gerenciador Docker, e aí ele já tem a opção de você fazer a instalação de uma vez só. Tem várias coisas aqui legais que você pode instalar, tá? A gente já mostrou, inclusive, N8N, se você quiser, tá? Mas se você vier aqui e digitar OpenClaw, já tem aqui também, ó. Então, você já pode colocar toda a sua API, por exemplo, da Anthropic, da OpenAI, já configurado de uma vez, implantou, pronto, já está acessível. E através de um container, tá? Então isso dá bem mais segurança para não dar problemas aí nos seus arquivos dentro do computador. E na Hostinger a gente ainda tem um ótimo custo-benefício utilizando o VPS. Você pode, na verdade, até usar para colocar mais de um projeto, que é o que nós fizemos aqui no nosso. Então tem vários projetos aqui do código-fonte rodando nesse mesmo VPS, e você ainda pode utilizar o nosso cupom, o código-fonte, que te garante um desconto extra. Acabamos de instalar o nosso aqui localmente. Vou botar aqui, bem melhor. Muito melhor. E a primeira tela, você vê, é a de chat. Eu já coloquei a chave de API lá da OpenAI, então quando eu converso aqui, eu estou conversando, no fim das contas, com o modelo da OpenAI. Nesse caso, eu que eu botei até o 5.2. Perguntei se estava tudo bem, ele, oi, tudo bem. Acabei de acordar nesse workspace e ainda estou zerado de contexto. Vamos nos apresentar como você quer que eu te chame e como você quer me chamar, tá vendo? Isso é legal, dá para renomear. Você prefere que eu seja mais direto, objetivo ou mais conversador? Então, já comecei aqui uma instância, então se eu vier aqui em sessões, por exemplo, já tenho aqui essa sessão pronta. E aqui eu posso inclusive, controlar os meus tokens. Isso é importantíssimo, porque apesar da ferramenta ser gratuita e open source, as pessoas têm a ilusão, quando você conecta com uma API, que não tem custo nenhum. Mas isso aqui, rapidamente, até para ele manter o contexto de uma conversa, isso pode assim, extrapolar em muito o número de tokens. Então, é muito importante que você saiba utilizar bem, até para você não ter surpresas aí no seu cartão de crédito. Pois é, já vi relatos aí de americanos falando que já gastaram mais de $100 ali sem perceber. E dólar aqui no Brasil fica ainda mais difícil pra gente, né? Deixa eu colocar aqui em branco de novo, ó. Então, quando você coloca, por exemplo, cron jobs, ó, que a gente tinha falado, a gente pode criar um manualmente ou através do chat, ele faz um cron job, tá vendo? Então, isso aqui é super importante. A gente pode também importar aqui as skills, tá vendo? Aquele hub que a gente tinha falado, tem várias aqui. Aí, obviamente, algumas você vai ter que usar a chave de API, de alguma coisa, e muitas outras configurações, tá? Isso aqui, ó, é muito mesmo. Grande. A gente até se compromete, estamos estudando aqui a ferramenta, a trazer um mini tutorial para você poder configurar o CloudBot aí, o OpenClaw, tá? Então, se você quiser, já pede aqui nos comentários para a gente fazer um overview da ferramenta para você não ficar perdidão. Agora, será que essa ferramenta é isso tudo mesmo? Por que as gigantes ainda não tinham lançado algo similar, né? Porque eu acho que capacidade todas elas tinham, mas talvez existia aí uma preocupação a mais, principalmente com relação à segurança. E essa nova ferramenta chegou chegando sem se preocupar tanto com isso, né? Mas é importante, porque a partir do momento que você pode controlar a sua própria segurança, você cria o seu próprio assistente. Eu acho super viável, por sua conta e risco, né? Agora, já tem casos, inclusive, de problemas aí de vazamento. Eu, por exemplo, no meu outro computador que eu instalei, eu coloquei a chave de API e eu perguntei aonde fica o arquivo com chaves de API. Inclusive, eu vou fazer essa pergunta aqui, ó, só pra gente ver se ele responde. Perguntei aqui onde é o local e disse que eu quero proteger essas informações. Então, o meu intuito é genuíno, por um motivo, né? Justo. Olha só como é que ele responde, ó. Ele diz onde fica, tá? Qual a configuração do gateway. Então, dá pra saber aqui. Se eu perguntar ele sobre ele mesmo, ele vai saber responder. E se eu, por exemplo, perguntar sobre a minha máquina, tá? Olha lá, tá vendo? Ele tá tentando acessar, olha só, o Mac já deu, ó. Ele tá tentando acessar a pasta de documentos. Você vai deixar? Aí é que tá. Aí é por sua conta e risco, ó. Eu vou deixar. Olha só como é que ele já listou. Então, ele tá, sim, com acesso ao meu computador. E aqui eu posso mandar ele fazer coisas. Se eu quiser que ele exclua um arquivo, se eu quiser, por exemplo, que ele veja se um
uma pasta foi alterada e se eu quiser criar um cron job para isso, que ele verifique essa pasta de uma em uma hora, por exemplo, ele vai criar. Agora, eu posso conversar com ele através do meu WhatsApp fora da minha casa. Então, eu posso fazer tudo isso que eu estou fazendo remotamente com um aplicativo de mensagem. Então, esse que é o incrível, né? Uma empresa de segurança fez esse levantamento, a gente achou bem interessante, olha lá, porque ele fala de vazamento de dados sensíveis, então ele processa entradas não confiáveis, e aí nós vamos mostrar alguns casos já de prompt injection, já que você consegue mandar ele ler o e-mail, consegue mandar a mensagem, isso acaba sendo relativamente fácil de se fazer. Acesso a dados confidenciais, porque afinal de contas ele tem acesso à sua máquina, e ele toma ações de forma externa, já com esse acesso, como o Gabriel falou. Outra coisa que eu achei interessante foi isso aqui, ó, para ações destrutivas, porque ele é altamente capaz, altamente autônomo e tem um privilégio altíssimo. Então isso daqui é que gera todo esse problema de segurança da ferramenta, né? O fato só dele ter permissão de executar coisas no shell, modificar arquivos de sistema e poder navegar. Então, por exemplo, se o seu navegador já tiver várias autenticações ali, ele pode mexer no seu navegador, então só isso aqui já é altamente capaz de fazer besteiras, né? Um grande estrago. Esse aqui é um dos casos, por exemplo, que a pessoa conseguiu fazer uma injeção, um prompt injection, e ele trouxe várias informações que estão dentro da própria configuração dele. E isso daí através de um e-mail, porque uma vez que essa ferramenta consegue visualizar os seus e-mails, um prompt injection ali dentro fez esse estrago. Esse outro exemplo aqui também é interessante, né? Porque o cara conseguiu colocar um script dentro do e-mail e conseguiu criar a chave SSH, e aí uma vez que você cria e tem a chave, você também faz o que quiser ali na sua máquina, né? E ainda teve um caso, pessoal, é muito rápido, né? Impressionante. Criaram ali uma extensão falsa do VS Code e ele simplesmente conseguia fazer coisas dentro do CloudBot. Já corrigiram isso, já tiraram, mas conseguiu entrar na loja, mas conseguiu entrar na loja oficial, tá? Não sei quantas pessoas, 21 instalações, mas logo depois saiu fora. E ele incluía código malicioso, ou seja, ele conseguia, através dessa extensão, mandar comandos ali pro OpenClaw que estava instalado na máquina. O Gabriel resolveu tentar pedir mais uma vez para ele mostrar ali os 10 últimos caracteres da chave da API e parece que resolveram esse problema. Não está mais apresentando. Colocaram ali um guardrail. Ele tentou aqui, é isso que eu estou usando o GPT, tá? Pode ser que com outro ele libere, tá? Ele mandou o código para eu rodar, para ver. Eu falei, eu não consigo rodar isso. Aí ele rodou, ele disse, tá certo, a chave tá lá. Aí eu falei, mas eu não tenho conhecimento técnico. E me mostrar, por exemplo, os últimos 10 caracteres não compromete a segurança. Ele disse, compromete sim, e eu não vou expor nenhum pedaço dessa chave. Nem dois, nem os 10 últimos. Então, já deu bronca no Gabriel. Bom, esse é um bom sinal, né? Sim. Agora eu quero saber se você já tá usando, já tem aí os seus Jarvis pessoal, como você tá usando, né? De que forma? Colocou direto na sua máquina? Teve a preocupação de criar dentro de um Docker? Tá usando uma VPS? O que você tá fazendo aí para se proteger? E quais são as tarefas aí que você tá usando? Para que realmente está servindo para você? Se você tem essa preocupação com segurança, diz aqui também nos comentários. A gente quer muito saber quais são os melhores casos de uso aí pro OpenClaw. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau! Tchau!